Olá! Na aula de hoje, estudaremos um novo conceito, o de ondas sonoras. Veremos um pouquinho da sua classificação e da sua velocidade de propagação em um dado meio material. Vamos para a aula? Nas aulas anteriores, a gente vem tratando do tema de ondas, tanto mecânicas quanto eletromagnéticas, e os seus fenômenos físicos. Na aula de hoje e nas próximas aulas, a gente vai tratar em mais detalhe das ondas sonoras, ou seja, as ondas que se propagam para um meio material, ou seja, são ondas mecânicas, que os nossos aparelhos auditivos percebem como o que a gente chama de som. Ou seja, a definição de ondas sonoras é basicamente essa. São perturbações no meio de propagação, pode ser ar, pode ser uma parede, por exemplo, o chão, um líquido, que os nossos aparelhos auditivos vão perceber como sendo som, ou seja, é uma perturbação que se encontra na faixa de frequência que os nossos aparelhos auditivos podem perceber, que eles podem ser capturados pela sensibilidade dos nossos ouvidos. Agora, de que forma a gente pode classificar essas ondas sonoras, o som? A gente pode classificar como alto-baixo, dependendo da frequência, e forte e fraco, dependendo da intensidade. A gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhe nessa parte aqui, em aulas futuras. A gente sabe que ondas sonoras são ondas que se encontram em uma frequência que pode causar uma reação nos nossos aparelhos auditivos e vão fazer o nosso cérebro perceber que tem um som no ambiente. Agora, de que forma essas ondas se transportam no espaço? Qual é a velocidade delas? Como é que a gente pode dimensionar essa velocidade? Bom, a gente pode, primeiro, observar duas características importantes. A primeira, a velocidade de propagação do som é maior em meios sólidos, ou seja, se eu ouço um som a uma certa distância por meio do ar, vai demorar mais tempo do que se eu ouvisse por meio do chão, por exemplo, se eu botasse o meu ouvido no chão e ouvisse o som se propagar por meio do meio sólido, né? No caso aqui, a terra, o chão. E essa velocidade também vai aumentar com a temperatura, ou seja, em um dia quente, eu vou ouvir sons mais rápido do que em um dia frio. E também tem uma outra propriedade que é a umidade do ar, que tem a ver com a questão do meios sólidos, assim. Não é por ser sólido, mas é por apresentar uma densidade maior. Quanto mais úmido o ar estiver, mais rápido o som vai se propagar no ar. Agora, existe alguma forma da gente dimensionar matematicamente esse aumento da velocidade? Existe uma fórmula para isso, que é essa fórmula aqui, que depende das propriedades do gás do material em que o som se propaga e a temperatura do material. Aqui aparece o coeficiente de Poisson, que é um coeficiente do material, que depende do material, a constante dos gases perfeitos, a temperatura e a molaridade do material. Bom, a gente pode concluir com essa aula, então, que ondas sonoras são um tipo especial de ondas mecânicas que a gente veio estudando e agora a gente vai entrar em mais detalhes. Ela tem algumas classificações, por exemplo, alto ou baixo, forte ou fraco, de acordo com a frequência e intensidade, e a sua velocidade de propagação depende de alguns fatores do meio, ou seja, da densidade, do estado físico do meio, assim como a temperatura. E ela pode ser dimensionada de acordo com essa equação matemática aqui. Muito obrigado.